pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 4 do projeto Judiciário na Prática, desenvolvido pelo Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. O episódio anterior tratou do tema a assessoria jurídica no cliente na audiência, e hoje nós falaremos sobre a preparação da defesa na prática. Eu me chamo Marcela Gomes, sou estudante de Direito na PUC-Rio e membro do CMA. Estou acompanhado do Dr. Leonardo Moreira Lima, que também é advogado e sócio do escritório Cândido de Oliveira Advogados. Além disso, ele também é professor de processo civil na PUC-Rio, doutor pela mesma instituição. Inclusive, nesse ano, faz 25 anos de magistério pela PUC-Rio. Meus parabéns, professor. Gostaria de agradecer não só em meu nome, mas também em nome do CMA pela sua presença e reforçar que é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Marcela. O prazer é todo meu. Muito feliz, muito agradecido por esse convite do CMA. Projeto muito legal, concebido e desenvolvido por queridos colegas. Tenho um enorme prazer de participar sempre desses projetos da PUC. Uma presença ilustre aqui para a gente. Mais uma vez, muito obrigada. E sem mais delongas, vamos começar as nossas perguntas norteadoras. Primeiro que eu gostaria de fazer para o senhor é quais são os passos, o que o senhor considera, quais são os passos fundamentais na preparação de uma defesa em um processo judicial e como se avalia a importância de uma análise minuciosa, né, da petição inicial para a construção da defesa. Eu costumo dizer aqui que para a gente preparar uma boa defesa, né, uma boa contestação, e aí lembrando que o Código fala em resposta, e a resposta tem ali duas modalidades no Código, né, que é a contestação, que é onde a gente apresenta a defesa efetivamente, e a reconvenção, que é um contra-ataque do réu contra o autor. Então, quando a gente vai preparar uma defesa, costumo dizer que você tem que separar isso em dois momentos, né? Um momento em que você vai efetivamente pensar na defesa, conceber a defesa, e outro momento, quando isso estiver maduro na cabeça, a gente parte para a redação da nossa defesa. Então, a gente pode relacionar aí esse momento de preparação, né? Preparação no sentido de conceber antes a defesa. Pontos, uns 5 passos, assim, né? Análise da petição inicial, eu acho que é o primeiro passo, né? Começa por aí. Qual é a postulação do autor? Eu costumo fazer da seguinte forma. E aí, enfim, isso depende de cada um. Não é o melhor, não é o pior, não é o certo, não é o errado, né? É aquilo que é melhor para você se organizar e preparar a sua defesa. Então, eu costumo fazer assim, eu faço um resumo esquemático dos fatos dessa leitura da petição inicial, das consequências jurídicas que o autor atribui a esse conjunto de fatos, e a partir desse resumo, você passa, então, um segundo passo, que é a análise dos pressupostos processuais. Essa postulação foi endereçada ao juiz com competência para isso, os requisitos da petição inicial foram atendidos, não foram atendidos, enfim, todas aquelas questões que a gente chama de questões preliminares lá do artigo 337 do Código de Processo Civil. Né? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que analisar, saber se formalmente a petição inicial está correta. Isso tudo tomando nota. Na medida que a gente vai organizando ali os fatos, vai resumindo os fatos, já vão surgindo ali algumas primeiras ideias, né? Se está correto, se não está correto, enfim, se está fazendo sentido isso que está sendo dito na petição inicial. E aí tem um outro passo, que é importantíssimo, né? Que é a conversa com o seu cliente. Porque aquela versão dos fatos que está na petição inicial é uma versão dos fatos, proposta ali pelo autor. Na maioria das vezes, o autor omite fatos, né, que ele acha que não vão ajudá-lo, né? Ou ele tem interpretação dele de determinados fatos, né, que podem não ser, pode não ser a interpretação correta. Então, ele dá a sua versão dos fatos. Então, é muito importante, a partir disso, ter a conversa com o cliente, entender do cliente, né, se aquela versão está correta, o que não está correto, e importantíssimo, né, é saber se falta alguma coisa ali, né, se foram omitidos fatos. Isso é muito importante. É claro que a gente está falando aí de um mundo ideal, né, que você tem tempo para fazer essas coisas. Nem sempre você vai ter tempo para fazer isso, né? Mas quando há tempo para fazer isso, é importantíssimo. Eu gosto de seguir essa ordem. Conversar com o cliente quando você já teve uma leitura prévia da petição inicial. E você consegue extrair do cliente muito mais, né, quando você faz dessa forma. Às vezes não dá, às vezes o cliente está trazendo, assim, ó, fui citado, está aqui, estou recebendo aqui a petição inicial, toma aqui, e você ainda vai ler, vai ver, enfim, aí primeiro o cliente te conta a versão dele, né, dos fatos, também tudo é uma questão de interpretação, e aí depois você vai ver a petição inicial. Normalmente, quando isso acontece, eu volto ao cliente e digo, olha, tem alguma coisa aqui que não está
batendo, né? Então a gente tem que chegar aqui tem que entender melhor essa coisa. Os fatos podem até ser verdadeiros e serem bem contados, né? Mas a consequência jurídica não é essa defendida pelo autor. Isso acontece. Até tecnicamente a gente costuma, né, ensinar isso, né? Que você tem a defesa direta e a defesa indireta, né? Então, quer dizer, quando é a defesa indireta, você está negando os fatos. Ah, então o autor diz uma coisa e diz, não é verdade. E aí você vai partir para a prova, né? Quem tem o ônus de provar e depois o juiz vai chegar a um convencimento sobre se aquele fato é verdadeiro ou não. Outras vezes, você vai, mesmo admitindo que o fato narrado pelo autor seja verdadeiro, você leva um fato modificativo, extintivo, preditivo, do direito do autor. Exemplo, para ficar mais fácil. Uma ação de cobrança. Né? Você está entrando com uma ação de cobrança dizendo, olha, aqui existe essa dívida, o réu não pagou, então eu estou aqui cobrando essa dívida do réu. O empréstimo, digamos que seja um empréstimo, o empréstimo pode ter existido, mas pode ter um outro fato, uma prescrição. O réu, por sua vez, também é credor do autor, e o autor também não pagou a dívida dele, o que gera uma extinção dessa obrigação por compensação. É Então, interessante porque, além de descobrir, você tem que analisar vários fatores. Eu acho que um dos assuntos abordados em alguns episódios anteriores foi o fato da importância da escutativa. Eu acho que quando você pega uma contestação para fazer ou alguma defesa de cliente, qualquer ela que seja, você tem um pouco mais disso, porque você precisa escutar e analisar os dois lados da história. Geralmente, que quem está fazendo a petição inicial não se preocupa muito nesses detalhes, justamente por estar preocupado mais em ouvir só um lado do cliente para poder justamente fazer mais um embasamento jurídico e tudo mais. E quando você pega uma defesa para fazer, eu acho que gera também toda essa investigação, além dos fatos já apresentados, né? Então, exatamente, exatamente. é bem interessante. Volta àquilo que eu falei, que é importantíssimo, né? Que é o domínio dos fatos. Antes de redigir efetivamente uma contestação, eu procuro entender completamente a situação. Porque a gente não pode esquecer, que a gente está fazendo ali o tempo inteiro construindo uma narrativa, né? Construindo uma história para convencer o jogador, né? É muito interessante porque sobre isso, o senhor respondendo uma pergunta minha, a sua didática é tão maravilhosa que já respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer para o senhor, que era a questão de como você aborda, né, a identificação e análise das questões de direitos relevantes para a defesa do cliente. Acho que é isso, o fato do senhor conversar, procurar saber se existem processos vinculados a esse novo processo que está sendo abordado. Acho que é muito interessante, realmente, de fato, não só analisar o que já está sendo apresentado, mas buscar se já existem outros fatos acerca do que está sendo pleiteado, né? Então, é muito interessante. Dito isso, vou partir para a próxima pergunta, que é qual é a sua estratégia, ou como você lida com as questões dos prazos processuais e para garantir que essa defesa seja apresentada dentro do limite estipulado. Aliás, me permite, Marcela, antes de falar isso, porque o domínio dos fatos é uma parte só para você definir essa estratégia, né? Tem a segunda, que é a questão da consequência jurídica desses fatos, e aí eu não falei de uma coisa que é importantíssima hoje. Está estudando ali, bom, os fatos são esses, ok. Qual a consequência jurídica? Então você tem a interpretação, não é só você descobrir quais são os dispositivos legais que incidem ali para resolver aquela situação. Muitas vezes você já tem ali discussões anteriores a respeito desses próprios dispositivos legais, e aí o que você tem é uma questão de interpretação. Como é que os tribunais lidam com essas questões jurídicas? E aí entra um outro tema que é importantíssimo, que é a questão dos precedentes. Você fazer uma boa pesquisa, ver o que os tribunais têm decidido a respeito daquela questão, procurar casos similares. E isso é uma coisa que hoje tem sido muito deficiente. A gente tem culturalmente, né, essa forma de lidar com as decisões judiciais. A gente localiza um acordo, uma ementa de um acordo, e aí cita a ementa do acordo. Então, ementa para cá, ementa para lá. E muitas vezes isso não traduz aquilo que efetivamente foi decidido. Não raro, você tem uma ementa de um acordo, aí você vai ler esse acordo, aí você vai ver que o acordo, na verdade, remete a um outro acordo, que às vezes remete a um outro acordo, e aí fica uma... E aí você diz, bom, mas e aí? Cadê a raiz disso aqui?
que foi o Exato. primeiro caso que originou esses entendimentos? E às vezes você vai buscar isso e não é exatamente o seu caso. Aí a coisa se generaliza de uma forma que você começa a aplicar para outras situações que, na verdade, nem caberia aplicação daquele entendimento. Eu já me deparei Perfeito. com essa situação algumas vezes, né? Então, quando você está trabalhando com precedente, você tem que buscar exatamente essa questão da similitude dos fatos. Então, não basta você citar um trecho, um extrato memento, algo assim. Você tem que entender aquilo que foi decidido no caso anterior e ver o que aquele caso tem de similar em relação ao seu caso, e você explicar qual foi a solução dada no caso anterior e por que essa solução tem que ser repetida no seu caso. Ou, ao contrário, no caso da contestação, aqui a gente está fazendo a defesa, se o autor cita uma decisão, você tem que ir lá e verificar se aquilo é pertinente ou não, fazendo essa investigação que eu estou falando. E se você está levantando na sua defesa um entendimento diferente, encontra um precedente que embasa esse seu entendimento a respeito dessa consequência jurídica que está sendo atribuída àquele conjunto de fatos, você tem que fazer exatamente isso. Você tem que pegar ali, destrinchar esse precedente e mostrar isso. Isso é uma coisa que não tem sido bem feita, no geral. Ter o domínio dos fatos e fazer uma boa pesquisa sobre a parte jurídica, sobre as questões jurídicas, né? E colocar isso de forma adequada na sua defesa. Depois que eu chego a essas conclusões todas, aí eu começo a redigir. E aí eu queria falar alguns pontos que são importantes. Eu costumo falar aqui, pessoal, aqui do escritório. Por favor. Você tem que ter organização. Depurou tudo isso na cabeça? Muito bem. Agora, como é que a gente vai colocar isso no papel? Ter isso organizado. Dividir. Aí é uma questão de estilo, né? Você já deve ter visto que tem gente que faz assim, dos fatos, do direito, fazer a petição inicial, né? Aí vai o cara na contestação e diz assim, a verdade dos fatos, aí vai contradizer o que o cara diz assim, e aí é o direito aplicável, e segue mais ou menos esse parâmetro. É um estilo, tá? Tem gente que gosta de colocar coisa bem articulada, assim, dos fatos. Eu gosto de colocar, dividir o raciocínio em capítulos e trabalhar isso dessa forma, seguindo uma certa ordem, que é uma ordem lógica, racional, proposta pelo próprio código. Assim, é importante você tratar primeiro as questões preliminares, essas questões de natureza processual, né, que acabam sacudidas e geram a extinção do processo de resolução de mérito. Depois, questões eventualmente prejudiciais. Né? Por exemplo, você está tratando de um tema e você chega à conclusão que há uma inconstitucionalidade daquele dispositivo de lei que o autor está dizendo que incide no caso. Isso é uma questão prejudicial. Se é inconstitucional, não pode ser aplicado. Às vezes, você tem uma discussão ali da própria nulidade de um instrumento, por exemplo, você está discutindo um contrato, uma ação de responsabilidade, uma ação indenizatória, por exemplo, pelo descumprimento de contrato. Ou, ao contrário, uma ação para você condenar o cumprimento do contrato. Mas se o contrato é inválido, como é que você vai cumprir o contrato se ele é inválido? Então, essa é uma questão que é prejudicial. Você tem que tratar disso antes de discutir sobre o próprio descumprimento, essa organização das ideias, né, no papel é importante. A precisão de linguagem e a observância das técnicas, ou da técnica processual. Claro que a gente está aqui abordando a coisa do ponto de vista mais prático, mas a gente tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Né? Você tem algumas regras. A regra da concentração da defesa ou da eventualidade. Então, aliás, o pessoal fala do princípio da concentração da defesa, mas é uma regra. Mas a regra da concentração da defesa, segundo essa regra estabelecida no código, você tem que, no momento da contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa. Sob pena de preclusão. Depois você não pode sair, não, esqueci de falar, então vou falar. Você não tem outro momento. Na verdade, você tem que trazer toda a sua matéria de defesa na contestação, assim como o autor tem que apresentar toda a sua postulação na petição inicial. Então, isso é muito importante. Outra regra fundamental, você tem que atacar ali todos os fatos que são alegados na petição inicial. Aquilo que você não atacar vai ser tido como verdadeiro, vai ter uma presunção de veracidade. Tem que contestar todos os fatos, ou então você não, concorda. Você não contestar significa que você está concordando, pelo menos isso vai gerar essa presunção de veracidade desses fatos. Então, você tem que estar atento para isso também. A questão do ônus da prova, idem. Por quê? Tem que saber aquilo que compete a você como réu provar. A prova documental ela tem que ser produzida no momento da contestação, a não ser que seja uma prova superveniente, mas aquilo que já existe em termos de documentação
você tem que apresentar no momento da contestação. Se você não faz e o ônus é seu, isso não é tido como provado. Tá? Então, essas regras processuais precisam ser observadas também no momento em que você vai redigir. Tem que observar tudo isso. Não, com certeza. A prática, ela mostra para a gente que, às vezes, alguns detalhes a gente precisa se atentar mais do que outros no momento que você está produzindo a sua defesa. E é muito legal você trazer essa visão para a gente. Até um assunto que a gente abordou mais rapidamente é a questão do prazo também. Às vezes você sabe que pode produzir uma boa defesa, que a outra parte apresenta fatos que não são, após você pesquisar, não são tão verídicos ou não foram, não aconteceram daquela forma, ou a questão da jurisprudência também que eles utilizaram não foram tão boa, mas se você não apresentar também tudo isso dentro do prazo processual estipulado, não adianta fazer a contestação extremamente bem elaborada e dentro dos padrões, que também, se não for dentro do prazo estipulado, que para o juiz já é considerado, né, como já prescreveu, no caso, É o né? terror de todo advogado, né? A questão do prazo, né? O prazo é fogo, né? Não pode perder o prazo, não adianta nada. Você pode ter toda a razão do mundo, se você perder o prazo, né? Aí é terrível, né? As consequências são desastrosas. E hoje em dia isso é um desafio, né? No caso da contestação especificamente, né? Quer dizer, você pode ter tanto aquela citação que recebe lá pelo oficial de justiça ou pelo correio tradicional, mas hoje em dia você tem citações que são feitas pelo portal, né? Então, pessoa jurídica, por exemplo, está cadastrada no portal, ela é citada ali pelo portal. Então, assim, o acompanhamento disso é muito importante, muito importante. Tem que ter esse acompanhamento, senão perde prazo mesmo. Hoje você tem os robozinhos que já puxam as informações direto para o sistema, né? Então, isso facilita bastante também, né? Mas essa informação é muito crua, né? Muitas vezes. Então, ela precisa ser depurada também. Então, hoje, grande parte do trabalho dos escritórios é nisso, né? O estagiário começa por aí, na verdade, né? Mexendo nesses sistemas e depurando essas informações e tal. Isso é uma forma excelente de aprender o processo, né? Porque você tendo esse contato e vendo, né? Precisando, aí você vai aprendendo, né? Esses mecanismos de controle hoje, sistemas todos, tá? Isso é muito importante para a gente não perder prazo, se a gente se organizar, né, internamente. Exatamente, eu vejo muita gente também, como eu tenho mais contato com essa parte, né, do escritório, de estágio, eu vejo muita gente que não dá também o devido valor para esse tipo de trabalho, que realmente é muito importante, facilita demais a vida do advogado que está ali acompanhando o processo. Então, muita gente não dá o devido valor que o acompanhamento processual deveria ter, que realmente é uma parte primordial ali do processo. Então, é bem legal a gente estar falando sobre isso, porque uma das próximas perguntas, e já foi dito, né, a questão do prazo do acompanhamento processual, mas além desse desafio, o senhor costuma enfrentar quais outros ao preparar uma defesa e como é que você o supera, assim, a questão de, às vezes, o cliente chegar com um prazo que é muito curto ou ter essa preparação que é um pouco, exige um pouco mais de tempo. Além disso, quais são os outros desafios que o senhor encontra e como é que você costuma enfrentá-los? Eu acho que o grande desafio é o tempo, né? Imagina, às vezes o cliente assim diz, olha, vou ter uma audiência amanhã. Eu digo, bom, vamos lá para a audiência, né? Hoje, pelo procedimento padrão, você vai para a audiência se não fizer né, que é uma sessão de mediação ou de conciliação. Se não houver acordo, você vai ter os 15 dias para preparar a defesa. Mas qual que é o problema disso? Eu gosto de ir para uma audiência dessas já tendo pensado a defesa. Você pode até não ter redigido, mas é aquilo que eu falei antes, né? Tem dois momentos. O momento de você conceber a defesa, né? E a estratégia, efetivamente, de atuação no processo, né? E depois o momento de redação, né? Você vai preparar ali, vai redigir a defesa. Então, eu acho que quando você vai para uma audiência dessas preliminares, você já tem que ter uma análise do caso feita previamente. E você tem que ter pensado na sua defesa. Para quê? Para que você tenha um prognóstico. Estou bem ou não estou bem aqui, né? Quer dizer, eu tenho uma boa defesa, tenho sucesso tenho uma perspectiva de êxito nesse processo, ou, enfim, estou frito aqui, não tenho como me defender aqui nesse processo. Como é que vai ser isso? Isso é fundamental para você estabelecer a sua estratégia para a negociação numa audiência preliminar dessa. Então, assim, vai partir para um acordo, não vai partir para um acordo, que acordo,
Você, quando faz um acordo, você faz o acordo porque você entende que essa é uma alternativa melhor do que aguardar pela decisão judicial. Se você chega à conclusão de que não, que aquele acordo é melhor aguardar a decisão judicial, você vai descartar o acordo. Você faz o acordo. É claro que é aquela coisa. Inclusive, né, numa conversa dessa no âmbito do CNA, né, quer dizer, quando você tem você tem que sempre estimular o acordo, você tem que procurar fazer acordos, sem dúvida nenhuma. O acordo como solução, é mais fácil você fazer com que as partes aceitem a solução, porque isso parte delas também. Elas partem dessa construção. Quando é uma decisão imposta por terceiro, né, como acontece com o juiz ou com o árbitro, essa aceitação é muito difícil, né? Então, a solução é muito mais traumática, né? E isso pode ter consequências depois. Então, o acordo é sempre uma boa solução em tese. Mas, no caso concreto, o acordo ele sempre tem que ser uma alternativa que a parte entenda que seja melhor do que aguardar a decisão judicial. E, para isso, você tem que pensar na defesa, né? Sob a perspectiva do réu. Então, você comparecer para uma audiência para negociar um acordo, né? Para fazer uma mediação, para fazer uma conciliação, sem ter pensado nisso é ruim. A tendência é que não seja frutífera essa sessão. A Com minha certeza. experiência mostra isso. A gente, quando tem a possibilidade de analisar o caso com antecedência, conversar com o cliente, estabelecer estratégia, dizendo, olha, a nossa defesa vai ser assim, o prognóstico é esse, as nossas chances são essas. Quando o cliente tem essa compreensão do caso, é muito mais fácil, por exemplo, ele fazer um acordo na audiência. E ele entender melhor, porque eu acredito que muitos clientes também chegam com o processo sem saber quais são as possíveis soluções, ou se há uma chance de êxito, por menor que seja. Às vezes o acordo também é a forma mais eficaz dele chegar próximo ao resultado do que ele esperava. Então, também é importante ter essa conversa, né? Essa passar da escuta ativa para explicar depois o seu lado mais, né, profissional, dizendo quais são as chances, o que está acontecendo de fato no âmbito do direito. Então, é importante manter o cliente ciente disso tudo, até para que ele fique mais tranquilo em relação a todo o processo que está acontecendo, porque acredito que muita gente chega sem ter essa noção real de como funciona, né, no judiciário. E por isso que eu acho que esse é um grande desafio, essa questão do tempo. Você conseguir ter tempo para preparar isso, estruturar a sua defesa, ainda nessa fase de concepção, digamos assim, né? Isso ajuda a preparar também essa audiência preliminar. Então, esse é um grande desafio, a questão da exiguidade do tempo. Um outro desafio que eu destaco é a questão da especificidade da matéria. Se você está tratando de uma questão que é eminentemente jurídica, ou seja, uma questão de você entender os fatos, mas a solução ali jurídica, uma questão jurídica e tal, muito que bem. Agora, se você está diante de uma questão eminentemente técnica, exige um conhecimento técnico, que o advogado não vai ter, que o juiz não vai ter, você precisa da ajuda de um técnico, de alguém que tenha esse conhecimento técnico. Então, os advogados normalmente costumam trabalhar com assistente técnico. Né? Um caso como esse, por exemplo, em que você tem uma questão técnica, vai inevitavelmente desembocar numa perícia. Então, assim, é ruim você chegar e escolher o assistente técnico no momento da perícia. Na verdade, você deve ter o seu assistente técnico para o autor, antes de propor a ação, claro, né? Evidentemente, ele não vai entrar com uma ação judicial sem ter essa visão técnica do assunto. Mas para o réu, o tempo é muito mais escasso, né? Para isso. Ele recebe ali aquela citação, vai ter que comparecer ali à audiência preliminar. Hoje em dia, alguns juízes estão dispensando essa audiência, né? Mesmo que não haja ali uma concordância de ambas as partes com essa dispensa. Isso é uma coisa que já dá outra conversa. Mas, e aí você tem que, nesse tempo de preparação da defesa, você precisa também ter o domínio desses fatos que são técnicos, né? E aí você tem que ter o auxílio de um bom assistente técnico para isso, né? Então, quando você tem esses casos que envolvem questões técnicas, né? Isso é um grande desafio. E já preparando o terreno para o que vai ser discutido na perícia.
Exato. O fato de haver essa concordância também, né, entre você e o cliente e tomar a decisão de contratar um perito tem que estar muito bem alinhada também para que não haja nenhum tipo de malefício, enfim, algum ônus, né? Se você Dito faz uma defesa e depois a perícia, o seu assistente técnico te traz surpresas, né? Diz, não, não é bem assim. Então, exato. você precisa estar preparado, você precisa ter ali consistência naquilo que você está alegando em defesa, esperando que aquilo seja confirmado depois. Vou partir para a próxima pergunta, que seria como o senhor decide sobre a necessidade de apresentar preliminares ou reconvenção como parte estratégica da defesa? Isso é aquilo que eu falei. Quando você pensa na defesa, você começa a estruturar, então, definir a sua estratégia. Se você verifica ali a existência de algum vício no processo, então você vai ter que destacar isso, vai ter que suscitar esse vício no início da sua defesa, né? Levantar uma questão preliminar. Essa é uma questão preliminar. Assim, se existe o vício, você tem que levantar esse vício. Eu acho que você não tem uma escolha. Por mais que esse vício seja considerado uma questão de ordem pública, que ele possa depois ser conhecido de ofício pelo julgador, né? Enfim, se você não deve perder a oportunidade de levantar isso logo na contestação, senão isso depois atrapalha o processo. Tem consequências, né? Se o juiz entende que isso foi enfim, você deixou de alegar isso de forma temerária, ou, enfim, isso atrapalhou o desenvolvimento do processo depois, você pode, inclusive, responder, ainda que você seja vitorioso, você pode responder pelos custos, como diz o código, de retardamento do processo. Então, acho que não tem escolha. Quando você identifica a existência de uma questão preliminar, você tem que levantar isso na contestação. A questão da reconvenção, você perguntou, também é isso. O domínio, você ter o domínio dos fatos te possibilita estabelecer essa estratégia. Muitas vezes você ali, o autor está pleiteando alguma coisa, você está elaborando a defesa, mas você percebe que o réu tem uma demanda contra o autor também, em razão daquele conjunto de fatos. Então, em vez de você se limitar a uma defesa, né, estrita ali, só contestar o pedido do autor, você pode demandar contra o autor também. Isso é um contra-ataque. Então, eu costumo, quando eu vislumbro essa possibilidade, eu sempre uso. Se você não fizer, não significa que haja preclusão, ou que você, enfim, vai perder esse direito. Você pode fazer isso através de uma ação autônoma. O que vai acabar acontecendo é que, enfim, esses processos serão muito provavelmente unificados por decisão conjunta, né? Porque haverá conexão. Né? Perfeito. Se você não fizer isso a tempo, né? E aí tem uma sentença você pode depois discutir isso numa ação autônoma, separada. Tá? Mas é uma questão de economia processual, né? Então, assim, é melhor você, estrategicamente, né? Você fazer esse contra-ataque dentro do próprio processo. Isso estimula, por exemplo, acordo para negociar, né? Essa é uma outra parte. Né? Então, sempre que há essa possibilidade de contra-ataque, eu costumo usar. Perfeito. Eu acho que também há muito a questão justamente da prática, pelo senhor já ter anos de processo, que hoje em dia o senhor chegou a essa conclusão, porque muitas das vezes a gente, quando para às vezes para estudar sobre o assunto, a gente acha que pode partir por esse caminho, por existir essa possibilidade, mas analisando caso a caso, você pode ver que no mesmo processo você pode usar a defesa que poderia, enfim, ser utilizada em outro processo autônomo. Então, essa questão realmente a gente consegue mais analisar. Não tem uma resposta, a gente sabe que nem tudo é uma receita de bolo, que todo caso a gente pode aplicar a mesma solução, mas é importante o senhor trazer isso à tona, de que não é todo caso que dá para usar que o senhor vai usar. Então, é interessante o senhor Uma trazer situação isso. muito comum, quer ver? Que as pessoas, às vezes, perdem essa oportunidade, eu canso de ver isso. O autor vai discutir um contrato, por exemplo. Então, discute se aquele contrato é válido, se não é válido, se aquela coisa. Está tentando ali se livrar de uma obrigação, o autor. Vamos colocar assim. E aí o réu diz: não tem razão nenhuma. Você tem que cumprir essa obrigação. Aliás, já descumpriu a obrigação, né? Está tentando aqui discutir, justificar o descumprimento de uma obrigação. E tal. Então, você pode ficar anos discutindo isso, e aí esse processo termina, e aí o que você vai fazer? Aí você vai cobrar do autor
se você ganhar o processo, porque ele descumpriu, né? Ele não tinha razão para não cumprir a obrigação. Tinha que ter cumprido a obrigação. Então, assim, é muito melhor se você, além de contestar esse pedido, você já formular um pedido contra ele, indenizatório, por exemplo. Ele diz, olha, você não tem razão nenhuma para questionar essa obrigação que você assumiu validamente, e o fato de você não tê-lo feito já importa em descumprimento, consequentemente, perdas e danos, você tem que pagar as perdas e danos. Você já faz tudo isso no mesmo processo. Perfeito. Bom, vou partir para a nossa última pergunta, que seria como o senhor avalia a importância, né, da audiência de conciliação ou mediação como parte da preparação da defesa? De certa forma, pegando o gancho naquilo que eu tinha falado anteriormente, primeira coisa, você se preparar para a audiência significa você ter o domínio dos fatos, você ter uma estratégia montada. Então, isso te obriga a pensar o mais rápido possível a sua defesa. Ainda que você não consiga fazer um acordo, tudo que se discute nessas sessões, que hoje em dia não são feitas nem perante o juiz, né? São feitas perante um órgão específico, né? E no caso aqui, por exemplo, do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você tem um corpo técnico de mediadores, que, aliás, é excelente, né? E aquilo tudo é sigiloso, que não vai para o processo. Mas, de qualquer maneira, aqueles debates todos, né? A tentativa de você fazer um acordo ali joga a luz em muitas das questões que vão ser discutidas no processo, né? Você consegue identificar ali interesses, posições, né? Entendimentos, que às vezes não estão ali tão claros na petição inicial. Então, isso pode ajudar a defesa, né? Ainda que você não consiga ali resolver o problema, né? E não tem jeito, vamos ter que partir para uma contestação, seguindo o processo. Esse exercício ali, ele ajuda também a montar a estratégia, ajuda a montar alguma defesa. Essa ideia de você estimular o acordo, né, dos processos já existia no código anterior, mas engraçado, o momento foi mudando, né, conforme as reformas, né, as mudanças legislativas. Eu acho que é mais produtivo, efetivamente, né, quando você tenta estimular isso ainda num momento inicial do processo. Não que você não tenha a possibilidade de fazer isso em outros momentos do processo, né? Isso costuma oscilar, né? Você tem ali janelas, né, de oportunidade no processo que são criadas, né, por diferentes circunstâncias. Diz assim, agora tá bom para negociar, então vamos lá, que agora você vai fazendo isso. Mas o momento em que eu acho que um momento em que os ânimos ainda não estão ainda muito Muito aflorados ainda. explorados e tal, esse momento inicial. Então, eu acho que isso é bom, do jeito que a coisa, né, ficou nessa última, no código atual. Eu acho que ficou bom. E eu acho que você fazer a defesa depois disso é bom. É justamente pelo motivo que o senhor falou, você consegue, às vezes, perceber detalhes da outra parte que não estão muito explícitos na petição inicial, ou às vezes você acha que não deveria dar tanta importância para esse ponto, mais para o outro, mas quando você tem a mediação, enfim, você percebe que aquele outro ponto é mais importante para a outra parte. Então, é justamente chegar nesse equilíbrio até, enfim, que seja feita algo benéfico para o seu cliente e que a outra parte também saia satisfeita se tiver na razão de pedir aquilo. Então, é importante você ter esse contato, né, com outra parte nessas audiências. E uma outra coisa também importante, quando você tem uma boa defesa, né, você acredita na sua posição, diz, não, vamos ganhar o processo. Você acredita ali naquela defesa que você está apresentando, todo esse exercício de você tentar ali negociar nessa audiência preliminar, isso ajuda também a você dar uma direção. Porque, assim, se você se perde, sai. Tem gente que gosta de fazer isso, né? Coloca uma porção de argumentos, né? Então, claro, até por conta do princípio da concentração da defesa, você tem que trazer toda a sua argumentação. Mas isso não significa que você tem que fazer uma defesa de 100 páginas, né? Você pode trazer toda a sua argumentação, né? Mas colocando ali foco naquilo que você entende ali que vai realmente, que é a solução do caso, né? Então, isso é muito importante.
né? De novo, porque a gente não pode esquecer disso, né? Você ali, que você está fazendo o tempo inteiro, é convencer o julgador que você tem razão. Então, você precisa trabalhar a partir dessa diretriz, né? Se você fizer uma contestação de 100 páginas, não vai ler. Aliás, falando disso, a gente acabou não falando desse ponto, que eu acho que é super interessante, né? Você hoje tem com o processo eletrônico isso abriu um caminho enorme, né? Novas perspectivas, tanto para a postulação, né? Para a demanda do autor, como para a defesa. Então, hoje você tem tantos recursos interessantes, né? Você pode usar na defesa, recursos visuais, por exemplo, né? E também não pode ser um carnaval, né? Senão o juiz também se perde com tanta informação, né? Muitas Exato. cores, muitas. Aí o cara se perde. Mas eu acho que hoje você tem, no processo eletrônico, por conta do processo eletrônico, né, ele trouxe essa possibilidade de você usar tecnologia, né, seja elementos gráficos, imagem, som, né, enfim, você tem como tem recursos para chamar a atenção do seu ponto, né? Eu acho que isso é uma coisa que está sendo pouco explorada ainda, né? Com certeza, sabendo utilizar bem esses elementos, você consegue chamar a atenção, às vezes, para o seu ponto forte, expor ele de maneira mais lúdica, talvez, de maneira mais explicada também. Muitas pessoas estão falando um pouco de você, às vezes, deixar de usar um pouco o juridiquês para utilizar dessas ferramentas, né, mais visuais, que chamem mais atenção, que sejam mais práticas do juiz entender, porque também fala-se muito do nosso lado, mas também deve-se levar em consideração o lado do juiz, que está analisando milhares de processos, e às vezes, se você fizer uma contestação a isso, de 100 páginas, você sabe que ele não vai dar, às vezes, a devida atenção para o ponto que você gostaria que ele desse, que sabe que é o seu ponto forte. Então, utilizar ferramentas para chamar a atenção para aquilo que é benéfico para você e para o seu cliente, enfim, eu acho que é super válido. De fato, é um assunto muito novo, muito recente ainda, que ainda está surgindo, mas realmente é muito importante, ainda mais que você está falando também não só da apresentação dos fatos, mas da defesa do seu cliente, que pode fazer toda a diferença para convencer, né, a outra parte. É muito interessante. É. A gente costuma dizer, né? A gente está ali para convencer o julgador, né? De que você tem razão e tal. Fundamentalmente é isso. Mas também a gente não pode esquecer de um outro lado dessa questão, né? Que eu acho que é muito importante. Com o tempo a gente, enfim, eu fui adquirindo essa perspectiva. Você está falando ali, claro, para convencer o jogador, mas você está o tempo inteiro conversando também com o seu cliente, né? Ou seja, ele precisa entender o que você está fazendo, né? Aquela coisa antiga, dizendo, não, o advogado é aquele camarada que fala difícil e que vai apresentar a coisa pelo juiz, eu não estou entendendo nada do que eles estão falando, nem o advogado, nem o juiz, não entendo nada que eles falam, mas enfim, mas ele está lá, vai resolver lá meu problema de alguma forma, né? Isso não há mais espaço para isso, né? Então, quer dizer, o cliente tem que entender o que você está falando, né? Também, né? Quer dizer, a primeira pessoa ele acompanha. Hoje o cliente entra no site do tribunal e sabe antes de você né, o que aconteceu no processo. Está o tempo inteiro ali acompanhando aquilo, né? Então, quer dizer, ele viu, né, o processo. Então, ele tem que estar entendendo o que você está falando. Então, é isso, é objetivo, concisão, explicar bem, conseguir traduzir de forma didática a discussão, né? Está falando isso para o cliente o tempo inteiro, está falando isso para o julgador. Isso é muito importante, essa visão. Perfeito, acho que realmente você conseguir alinhar tudo isso é aquilo. No mundo ideal, quando você tem tempo para conseguir fazer tudo isso, acho que tudo flui de forma muito melhor para todas as partes. Com o tempo, você vai adquirindo experiência, então você consegue fazer isso, mas ainda assim você tem que ter tempo, né? Senão não dá, senão fica difícil. Esse é o grande desafio, na verdade. Com certeza. Mas eu acho que a gente conseguiu ter uma boa noção, professor. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por todo esse esclarecimento, pelo seu tempo, por compartilhar conosco essa sua vivência na prática, por ter dado tantas dicas valiosas e só agradecer mais uma vez, não só em meu nome, mas em nome de todo o CMA, pela sua presença, pela sua disponibilidade. E seja muito bem-vindo também agora, você faz parte desse time, participando desse projeto. E agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e todo o ensinamento. Olha, eu agradeço muito, é um prazer enorme, como eu falei, poder participar desse projeto. Enfim,
tenho certeza que já nasceu para ser bem-sucedido. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Tudo Estou à de bom aí disposição, para o se vocês senhor. precisarem, quiserem, a gente bate um papo aí. Tá bom? Perfeito, muito obrigada.